Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Curiosidades Desvendadas, o canal que desvenda os segredos do passado para iluminar o presente. Hoje, estamos prestes a embarcar em uma jornada emocionante pela mitologia grega, onde deuses e deusas reinaram supremos, moldando o mundo com suas histórias intrigantes. Antes de mergulharmos nesta incrível viagem, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, deixar seu like se estiverem curtindo o conteúdo e compartilhar com seus amigos que também adoram aprender coisas novas. É assim que mantemos este canal crescendo e trazendo mais conhecimento para vocês. A mitologia grega é uma rica tapeçaria de histórias que envolve uma ampla variedade de deuses e deusas, cada um com um papel distinto e intrigante. No panteão dos deuses gregos, destacam-se os seguintes. Zeus era considerado o deus supremo do panteão grego e governava o Olimpo, a morada dos deuses. Ele era conhecido por controlar os céus e o trovão, e sua arma característica era o raio. Como governante dos deuses, Zeus era responsável por manter a ordem no universo e era frequentemente invocado em juramentos e promessas. Uma das histórias mais famosas sobre Zeus envolve seu nascimento. Seu pai, Cronos, temia que um de seus filhos o derrubasse do trono, então ele devorava todos os filhos que nasciam de sua esposa, Reia. No entanto, Reia conseguiu salvar Zeus, escondendo-o e dando a Cronos uma pedra para engolir em seu lugar. Zeus foi criado em segredo e, quando cresceu, liderou uma revolta contra Cronos e os titãs, restaurando a ordem no Olimpo. Além disso, Zeus era conhecido por seus muitos relacionamentos com deusas imortais, o que frequentemente gerava histórias de ciúmes e intriga entre os deuses e deusas. Hera era a irmã e esposa de Zeus, tornando-se a rainha dos deuses. Ela era a deusa do casamento, da maternidade e da família. Hera era conhecida por sua beleza e majestade, mas também por sua personalidade forte e ciumenta, especialmente em relação às infidelidades de Zeus. Uma das histórias mais conhecidas envolvendo Hera é a do nascimento de Héracles, ou Hércules, como é mais comumente conhecido. Héracles era filho de Zeus e uma mortal chamada Alcmena. Hera, sentindo ciúmes da criança ilegítima de seu marido, tentou várias vezes prejudicar Héracles ao longo de sua vida. Ela lhe impôs 12 trabalhos impossíveis como punição, mas Héracles os completou com sucesso, tornando-se um herói lendário. Outra curiosidade é que, embora Hera fosse frequentemente retratada como uma deusa vingativa, ela também desempenhou papéis importantes em várias histórias mitológicas, incluindo aquelas relacionadas à proteção das mulheres e das crianças. Ela também era uma deusa do casamento, e muitos casais a invocavam em seus rituais matrimoniais em busca de sua bênção. Hera é uma figura complexa na mitologia grega, e suas histórias revelam sua natureza multifacetada, que inclui amor, ciúmes e dever. Atena era reverenciada como a deusa da sabedoria, da estratégia, da habilidade guerreira e da civilização. Ela era uma das filhas de Zeus, nascida de sua cabeça após um parto divino. Atena era frequentemente associada à inteligência, ao conhecimento e à justiça, e era uma protetora das artes, das ciências e das atividades criativas. Uma das histórias mais conhecidas envolvendo Atena é a sua competição com Poseidon pela posse da cidade de Atenas. De acordo com a lenda, ambos os deuses desejavam ser o padroeiro da cidade. Para decidir, eles realizaram um concurso, no qual cada um deles daria um presente à cidade. Poseidon fez brotar uma fonte de água salgada, mas Atena ofereceu a oliveira, que era um símbolo de paz, sabedoria e prosperidade. Os cidadãos de Atenas escolheram o presente de Atena, e a cidade recebeu o nome dela. Além disso, Atena desempenhou um papel significativo na mitologia grega, ajudando heróis como Ulisses em sua jornada. Ela também era frequentemente retratada com uma coruja, que se tornou um símbolo de sabedoria devido à associação com a deusa. Atena é uma figura complexa na mitologia grega, representando qualidades como sabedoria, estratégia e inteligência, que eram altamente valorizadas na cultura antiga. Ela é uma das deusas mais respeitadas e admiradas do panteão grego. Poseidon era o deus do mar, das águas, dos terremotos e dos cavalos. Ele era frequentemente representado como um homem barbudo, segurando um tridente, que era seu símbolo característico. Poseidon era irmão de Zeus e Hades, e juntamente com Zeus e Hades, eles governavam o mundo divino.
Uma das histórias mais conhecidas envolvendo Poseidon é sua rivalidade com Atena pela posse da cidade de Atenas. Conforme mencionado anteriormente, Poseidon e Atena competiram para dar o melhor presente à cidade. Poseidon fez brotar uma fonte de água salgada ao bater seu tridente no chão, mas os cidadãos de Atenas escolheram o presente de Atena, a oliveira, como símbolo de paz e sabedoria. Embora Poseidon tenha perdido a competição, ele continuou sendo uma figura poderosa na mitologia grega, especialmente como o deus do mar. Além disso, Poseidon era frequentemente associado a terremotos, pois acreditava-se que o movimento das águas estava relacionado a abalos sísmicos. Na mitologia, ele às vezes usava seu tridente para causar terremotos, geralmente em momentos de raiva ou descontentamento. Poseidon desempenhou um papel importante na mitologia grega, e sua influência abrangeu o domínio dos mares e das águas, tornando-o uma figura intrigante e poderosa no panteão grego. Hades era o deus do submundo, responsável por governar o reino dos mortos, onde as almas dos falecidos eram enviadas após a morte. Ele era frequentemente retratado como uma figura sombria e imperturbável, e seu domínio era um lugar misterioso e inacessível para os vivos. Uma das histórias mais conhecidas relacionadas a Hades envolve o rapto de Perséfone, filha de Deméter, a deusa da agricultura. Hades se apaixonou por Perséfone e a sequestrou para que ela se tornasse sua rainha no submundo. Isso levou a um acordo entre Hades, Perséfone e Deméter, no qual Perséfone passaria parte do ano com Hades no submundo, o período de inverno, e parte do ano na superfície com sua mãe, a primavera e o verão. Essa história foi usada para explicar as estações do ano na mitologia grega, com a tristeza de Deméter no inverno levando à dormência da terra. Hades desempenhou um papel importante na mitologia grega, e seu domínio do submundo era essencial para a crença grega sobre a vida após a morte. Embora fosse frequentemente retratado como um deus sombrio, ele também era considerado necessário para manter o equilíbrio no universo grego. Deméter era reverenciada como a deusa da agricultura, da fertilidade da terra e das colheitas. Ela desempenhava um papel vital na garantia da prosperidade da terra e na nutrição da humanidade. Deméter era frequentemente retratada como uma deusa maternal, ligada ao ciclo de crescimento das plantas e à abundância da terra. Uma das histórias mais conhecidas envolvendo Deméter é o mito de Perséfone, sua filha. Como mencionado anteriormente no contexto de Hades, Perséfone foi raptada por Hades e levada para o submundo. A tristeza de Deméter pela perda de sua filha resultou na dormência da terra e na chegada do inverno. No entanto, quando Perséfone passava parte do ano na superfície com sua mãe, as colheitas floresciam novamente, marcando a primavera e o verão. Deméter também era frequentemente associada a rituais de fertilidade e festivais que celebravam o ciclo das estações e a prosperidade da agricultura. Ela era uma das deidades mais queridas pelos antigos gregos, pois seu papel na garantia de alimentos e colheitas saudáveis era crucial para a sobrevivência da sociedade. A história de Deméter e Perséfone é uma das mais poéticas e simbólicas da mitologia grega, demonstrando a conexão entre a natureza, a vida e a morte, e a renovação constante que ocorre no mundo natural. Afrodite era adorada como a deusa do amor, da beleza, da paixão e da procriação. Ela era frequentemente retratada como a personificação da graça e da sensualidade. Afrodite era uma das figuras mitológicas mais influentes, e sua influência estendia-se a questões de amor e relacionamentos. Uma das histórias mais famosas envolvendo Afrodite é a sua relação com o jovem e belo Adonis. Diz a lenda que Afrodite se apaixonou por Adonis e o manteve sob sua proteção. No entanto, outros deuses também se encantaram por Adonis, incluindo Perséfone. A disputa pelo amor de Adonis levou a uma resolução inusitada. Adonis passaria uma parte do ano com Afrodite e outra com Perséfone, simbolizando o ciclo das estações. Quando ele estava com Afrodite, a primavera e o verão floresciam. Quando com Perséfone, a terra entrava em dormência durante o outono e o inverno. Essa história é um exemplo da influência de Afrodite sobre os desejos e paixões humanas e a forma como ela podia influenciar os eventos naturais, como as estações do ano. Afrodite era frequentemente invocada em rituais de amor e casamento, buscando sua bênção para relacionamentos felizes e harmoniosos. Afrodite representava não apenas o aspecto físico da beleza, mas também o poder do amor e da atração em todas as suas formas. Sua influência na cultura grega era profunda,
e ela continua sendo uma figura central na mitologia e na arte até os dias de hoje. Apolo era adorado como o deus do sol, da música, da profecia, da poesia e das artes. Ele era frequentemente retratado como um deus jovem e belo, com uma lira em mãos. Apolo era um dos deuses olímpicos mais versáteis, com atributos que abrangiam diversas esferas da vida. Uma das características mais notáveis de Apolo era seu papel como deus oracular. Em Delfos, na Grécia Antiga, havia um famoso templo dedicado a Apolo, conhecido como o Templo de Apolo em Delfos. Este templo abrigava o oráculo de Delfos, uma sacerdotisa chamada Pitia, que estava supostamente possuída pelo espírito de Apolo e podia prever o futuro e dar orientações divinas. Aqueles que buscavam conselhos e previsões sobre questões importantes vinham de todas as partes da Grécia para consultar o oráculo de Delfos. As respostas do oráculo, frequentemente enigmáticas, eram altamente respeitadas e influentes nas decisões políticas, militares e pessoais. Além disso, Apolo era conhecido por suas habilidades musicais e era frequentemente representado tocando sua lira. Ele era o deus da música e da poesia, e sua influência na arte era amplamente reconhecida na cultura grega. Apolo é uma das deidades mais carismáticas e versáteis da mitologia grega, abrangendo desde a luz do sol até as artes e a sabedoria oracular. Sua presença era sentida em diversos aspectos da vida dos antigos gregos. Ártemis era adorada como a deusa da caça, da natureza selvagem e da lua. Ela era frequentemente retratada como uma jovem caçadora, armada com um arco e flechas, e muitas vezes acompanhada por um grupo de ninfas. Ártemis também era considerada uma deusa virgem, e seu culto estava ligado à pureza e à castidade. Uma das histórias mais conhecidas envolvendo Ártemis é a sua participação na caçada ao lendário javali de Calidônia. O rei Oineu de Calidônia havia esquecido de homenagear Ártemis durante os rituais, e como punição, a deusa enviou um terrível javali para devastar a região. O rei convocou heróis e caçadores, incluindo a famosa Atalanta, para caçar o javali. A caçada ao javali de Calidônia se tornou uma aventura épica, repleta de desafios e perigos, e é uma das histórias mais lembradas envolvendo Ártemis. Além disso, Ártemis era conhecida por proteger as mulheres durante o parto e as crianças pequenas. Ela também era vista como uma deusa protetora das florestas e da vida selvagem, sendo frequentemente associada a animais como veados e ursos. Ártemis desempenhava um papel importante na mitologia grega como uma deusa independente, corajosa e ligada à natureza. Sua influência abrangia desde a caça até a proteção das mulheres e da vida selvagem. Hermes era adorado como o mensageiro dos deuses e um deus das fronteiras, com atributos que abrangiam comunicação, comércio, viagens e até mesmo ladrões. Ele era frequentemente retratado com asas nos pés e no capacete, indicando sua rapidez e agilidade. Uma das histórias mais notáveis envolvendo Hermes é o seu nascimento e sua infância em comum. Hermes era filho de Zeus e de Maia, uma das Pleiades. Desde tenra idade, Hermes demonstrou grande inteligência e habilidade, inclusive roubando o rebanho de gado de seu meio-irmão Apolo quando ainda era um bebê. Para encobrir seu feito, ele criou sandálias com folhas de louro para as patas das vacas, de modo que elas não deixassem rastros. Quando Apolo descobriu o roubo, Hermes acalmou seu irmão com sua astúcia e ofereceu o alaúde que havia inventado como parte do acordo. Além disso, Hermes era o deus que guiava as almas dos mortos para o submundo, atuando como um psicopompo, o condutor das almas. Ele desempenhava um papel importante nas crenças gregas sobre a vida após a morte. Hermes era frequentemente invocado em busca de proteção nas viagens e em transações comerciais, e sua natureza astuta e versátil fazia dele uma figura adorada tanto por deuses quanto por mortais. Sua influência se estendia desde as estradas e o comércio até a comunicação e o mundo dos mortos. Ares era reverenciado como o deus da guerra, da violência e do caos. Ele era frequentemente retratado como um deus impetuoso e sedento por batalha, armado com lança e escudo. Diferentemente de Atena, que representava a estratégia e a sabedoria na guerra, Ares personificava a brutalidade e a carnificina no campo de batalha. Ares era frequentemente descrito como um deus que gostava de se envolver em combates e conflitos. Uma das histórias mais famosas envolvendo Ares é a sua paixão por Afrodite,
a deusa do amor e da beleza. De acordo com a mitologia grega, Afrodite era casada com Hefesto, o deus do fogo e da metalurgia, mas mantinha um caso amoroso com Ares. Quando Hefesto descobriu a traição de sua esposa, ele os pegou em flagrante em sua cama e os aprisionou em uma rede mágica, expondo-os ao ridículo dos outros deuses. Além disso, Ares era frequentemente invocado antes das batalhas pelos guerreiros, que buscavam sua proteção e favor para garantir a vitória no combate. Embora fosse considerado um deus da guerra, ele não era tão amplamente adorado ou respeitado quanto outros deuses, como Zeus ou Atena. Ares é uma figura complexa na mitologia grega, representando a brutalidade e o caos da guerra. Seu papel na mitologia era tanto temido quanto necessário, pois a guerra era uma parte intrínseca da vida na Grécia Antiga. Hefesto era adorado como o deus da forja e das habilidades metalúrgicas. Ele era frequentemente retratado como um deus coxo e manco, devido a uma perna deformada, o que o tornava diferente dos outros deuses olímpicos. Apesar de sua aparência, Hefesto era conhecido por sua incrível destreza em trabalhar com metais, criando itens divinos e armas poderosas. Uma das histórias mais conhecidas envolvendo Hefesto é sua habilidade em criar itens magníficos. Entre suas criações mais famosas está o escudo de Aquiles, que desempenhou um papel crucial na Ilíada de Homero. O escudo era decorado com cenas da vida cotidiana, batalhas e representações mitológicas, tornando-se uma obra-prima da metalurgia e da arte. Além disso, Hefesto também desempenhou um papel importante na criação de muitas das armas e armaduras dos deuses e heróis gregos, incluindo o raio de Zeus e as flechas de Apolo. Sua oficina, situada no Monte Olimpo, era um local de grande importância, onde divindades e heróis vinham encomendar itens especiais. Hefesto era considerado um deus benéfico e habilidoso, que usava seu dom para criar objetos de grande valor. Sua deformidade física o tornava um símbolo da resiliência e da capacidade de superar desafios. Sua presença na mitologia grega destaca a importância da arte da metalurgia e da criação na cultura antiga. Dionísio, também conhecido como Baco na mitologia romana, era adorado como o deus do vinho, da vegetação, da alegria e das festas. Ele era frequentemente retratado como um deus jovem e alegre, com uma taça de vinho na mão. Dionísio era considerado o patrão dos festivais, da teatralidade e da inspiração artística. Uma das histórias mais conhecidas sobre Dionísio envolve sua infância e como ele foi reconhecido como um deus. Diz a lenda que Dionísio era filho de Zeus e Semele, uma mortal. Hera, a esposa de Zeus, estava com ciúmes da criança e enganou Semele para que ela pedisse a Zeus que revelasse sua verdadeira forma, o que era mortalmente assustador. Quando Zeus o fez, Semele foi consumida pelas chamas, mas Dionísio foi resgatado por seu pai. Dionísio então foi criado por ninfas e, quando cresceu, viajou pelo mundo, ensinando às pessoas a arte da viticultura e a produção de vinho. Ele era frequentemente associado a festivais chamados Dionísia, que incluíam procissões, danças estáticas e competições teatrais, como as tragédias gregas. O culto de Dionísio enfatizava a libertação das inibições sociais e a celebração da vida. Seus seguidores, chamados Mênades e Satírios, eram frequentemente retratados em estados de êxtase durante seus rituais. Dionísio também era considerado um deus da inspiração, influenciando a criatividade e a expressão artística. Dionísio é uma figura que simboliza o equilíbrio entre a alegria e a indulgência, bem como a arte e a inspiração na mitologia grega. Seu culto desempenhou um papel importante na cultura e nas festividades da Grécia Antiga. E essa é apenas uma amostra dos fascinantes personagens da mitologia grega. É impossível negar o impacto duradouro que a mitologia grega teve na cultura, na arte e na literatura ao longo dos séculos. Esperamos que tenham gostado dessa imersão no mundo dos deuses gregos e que tenham aprendido algo novo hoje. Lembre-se, seu apoio é fundamental para o crescimento deste canal. Inscreva-se, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos que compartilham da mesma paixão por descobrir curiosidades incríveis. Juntos, continuaremos a desvendar os mistérios do mundo. Até o próximo vídeo, e que os deuses gregos estejam sempre ao seu lado.